Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos auxiliam nessa casa, cumprimentar o Dalagno pela presença, as pessoas que nos escutam e nos assistem pelas redes sociais. A minha fala de hoje, eu vou começar falando sobre a respeito da última sessão, senhor presidente, e na condição de vereador, no momento vereador, eu queria fazer um pedido que nas próximas vezes que pessoas vêm nessa casa, que desse um espaço para nós, vereadores, ao menos fazer uma pergunta, que das últimas vezes a gente escuta e, de repente, a gente podia acrescentar alguma coisa na apresentação. Seria uma sugestão, não sei se pode ser ou não, então eu queria deixar registrado isso aí. A respeito disso, comentar sobre a última sessão que nós tivemos nessa casa, onde que veio duas senhoras aqui representando a delegacia de polícia, muito bem explicado, muito perfeitamente. Mas o que mais me chama a atenção foi a visita de 3 líderes estudantis nesse colégio, nesta casa. O que mais me chama a atenção nos dias de hoje é a maneira como os estudantes de hoje falam e se vitimizam, achando que está difícil, que está ruim. Digo a esses jovens, e deixo a minha mensagem aqui, que esse que vos fala nessa casa estudava no Colégio Érico Veríssimo, assim como também vizinhos meus estudavam no Águia, assim como vizinhos meus estudavam no Colégio Ipiranga e os demais colégios da cidade. E senhor presidente, nós não tínhamos transporte. Nós não tínhamos transporte escolar. Eu tenho a maior dignidade em dizer que nós vínhamos de bicicleta na aula. E quem não tinha, vinha a pé. Dizer mais, quando chovia, meu pai dava o dinheirinho para nós vir na aula. Voltar, eu e meu irmão, nós voltávamos a pé. Dizer que muitas vezes, devido ao trabalho na agricultura, cansado, nós acabava atrasando o horário. E não tínhamos tempo nem sequer de tomar o café. Porque se nós chegássemos atrasados no colégio, nós não entrávamos. E durante o recreio, não existia merenda escolar, gente. Então, quem não tinha dinheiro, não tinha como ter acesso a uma merenda. Então, eu venho aqui dizer nessa casa que se volte ao passado, que essa nossa juventude precisa um pouco mais de garra e de fibra, me desculpe a sinceridade. Que olhem, converse com seus pais, converse com seus avós, como que era na época deles. Vejo com tamanha intensidade e necessidade que os colégios, num todo, não falo só do nosso município, mas em todo o nosso Brasil. A função do colégio é transmitir conhecimento aos alunos, seja todas as matérias. Esta é a obrigação de um aluno, cobrar do seu professor, seja o professor de português, seja o professor de matemática, química, física, para quando que sair do ensino médio, ter condições de enfrentar uma faculdade. Tenho uma estima muito grande por um político brasileiro. E cito o nome dele, que foi Leonel de Moura Brizola, que sempre falava que o sentido de um país
É um país que tem a educação. Seria esse, nesse sentido. Também comentar a respeito das últimas eleições agora, que transcorreram no dia de ontem, e dizer e parabenizar aos deputados federais e aos estaduais que conseguiram se eleger. E aos que não tiveram êxito, dizer que 4 anos passam rápido e eles não serão esquecidos. Mas a importância, acima de tudo, de um deputado, seja federal ou estadual, é realmente o que eles fazem no Congresso Estadual ou no Federal. É lá a essência de um deputado. Todos nós precisamos de emenda. A sociedade agradece as emendas. Mas o importante é o que realmente eles fazem e o que realmente eles defendem nas cadeiras que eles ocupam. Hoje nós vemos muitos deputados refém, não sei se refém ou por falta de coragem, que votam de acordo com aquilo que o governo alinha. Outros deputados eu chamo aqui, parece cometa ou um eclipse, que aparece de 4 em 4 anos. Muitos que se escondem atrás de uma emenda. Mas o que de fato fizeram lá na cadeira, em Brasília, ou lá em Porto Alegre? Então, esses que oram, acompanhando a fala do Maier, que realmente sejam dignos dos votos que conquistaram. E dizer mais, a respeito da eleição, que seja discutido no campo da ideia, no campo político, mas jamais em agressão física. Jamais. E nesse raciocínio, indiferente de quem seja governo ou não, mas que se preze a democracia. Palavra que eu tanto gosto de citar. Democracia. Aonde que as pessoas de fato podem escolherem, falarem e pensarem. A respeito desse projeto de lei, em homenagem ao seu Ari Freeling, a gente passou pelo local fatídico e surgiu essa ideia. Conversei com o filho dele, Maurício, e disse a ele: Maurício, o que tu acha? Vi as lágrimas nos olhos dele. Se Maurício está me escutando, ele sabe do que eu estou falando. E eu disse a ele, de maneira nenhuma, eu como cidadão trespacense e amigo do teu pai, jamais quero me promover em cima disso. Jamais que as pessoas pensam que eu quero me promover politicamente em cima desta homenagem. Que eu acho que nada é mais justo pela pessoa que ele foi. Eu convivi com ele. Eu conversava muito com ele. E era um homem que, quando conversava contigo, olhava no teu olho. Que, infelizmente, hoje é raro. Mas são qualidades que as pessoas têm. Então, nesse raciocínio, quero que essa casa aprecie esse projeto de lei e dizer que, infelizmente, hoje, a gente vê no campo político uma necessidade enorme de ser o pai da criança. Que fica as palavras do nosso senador Mourão, que se elegeu ontem. O que nós fazemos hoje nessa casa não é para o nosso bem e não é para o nosso benefício, mas para uma geração futura. A nossa função é de
fazer o melhor aqui. Uma boa noite. Muito bem, vereador João. Após suas colocações, então, o próximo vereador inscrito é o vereador Nader.